Meu nome é Marcel Burstein, sou coordenador do projeto INCT Odisseia. INCT é um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia que, na verdade, representa um conjunto de projetos que responderam ao edital lançado pelo CNPq em 2014, chamando propostas para apoio a núcleos de excelência, grupos de excelência em universidades brasileiras, tratando de temas de vanguarda. Tivemos a satisfação de sermos aprovados numa seleta lista de pouco mais de uma centena de projetos em todo o território nacional, e sendo que o INCT Odisseia significa Observatório das Dinâmicas Socioambientais, é um dos poucos projetos desse conjunto de INCTs que tem uma abordagem interdisciplinar e que lida com uma temática da complexidade que é a questão ambiental, em particular a questão ambiental aplicada ao desenvolvimento sustentável de diferentes regiões brasileiras. Vou fazer uma breve apresentação do projeto Odisseia, que, na verdade, começou a ser executado a partir de 2016. Portanto, nós estamos atingindo o 5º ano de funcionamento, de operação dessa iniciativa, e já tivemos a sinalização de que temos mais 2 anos de prorrogação pela frente, portanto, será um projeto ao todo de 7 anos, o que representa para o desenvolvimento de conhecimento, de desenvolvimento de ciência e tecnologia, uma duração relativamente ampla, que permite que uma equipe se desenvolva, que amadureça e que tenha bons resultados a partir de toda uma dinâmica metodológica e de interação entre diferentes atores que participam desse projeto. O INCT Odisseia, ele nasce justamente no ano, a ideia base, em 2014, em uma interface com parcerias que nós desenvolvíamos no Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, em particular com a instituição francesa, Instituto de Pesquisas para o Desenvolvimento, a sigla em francês IRD, com a qual nós tínhamos já vários estudos, notadamente na região amazônica. Então, surgiu a ideia de respondermos ao edital chamado de projeto do CNPq, apresentando a ideia de Odisseia, Observatório de Dinâmicas Socioambientais, com foco na Amazônia, onde nós já atuávamos, mas também agregando outros biomas importantes no Brasil, em particular o semiárido nordestino e o cerrado. O projeto foi estruturado envolvendo um conjunto grande de instituições, tanto instituições brasileiras como instituições europeias, notadamente na França, mas também em Portugal, mas também na Áustria. Fomos consolidando um conjunto de atividades no que nós chamamos, então, de um conjunto de projetos federados. Em paralelo, fizemos também, atendendo uma chamada da União Europeia, por intermédio da Comissão Europeia, que chama Projetos de Pesquisa, nós também mandamos uma proposta homônima, no caso, em francês, Odisseia, que quer dizer Observatório das Dinâmicas Socioambientais, mas em francês, juntamente com o IRD, e entrou em execução antes da aprovação por parte do CNPq, mas com um período de duração mais curto, que era 3 anos apenas, e com foco apenas na região amazônica. Isso foi interessante porque serviu de alavanca, que impulsionou a catalisação dos parceiros e já os primeiros passos nas nossas atividades na região amazônica. Nós temos uma ilustração cartográfica que pode mostrar a situação dos diferentes projetos nos diferentes contextos brasileiros. O foco central desse observatório de dinâmicas socioambientais tem como razão essencial a relação que existe entre diversidades sociais e ecológicas frente a mudanças climáticas, ambientais e sociodemográficas. Como se manifestam as vulnerabilidades, tanto territoriais como vulnerabilidade de grupos sociais, vulnerabilidade de atividades econômicas, frente às mudanças climáticas, e o modo como tem havido processos de adaptação, principalmente
no que diz respeito às populações mais vulneráveis a essas mudanças climáticas. A novidade que nós nos propusemos desde o início na formulação do nosso estudo era dar um passo além, não apenas entendermos como se dá a interação entre homem e natureza, entre seres humanos e natureza, provocando mudanças climáticas, mas também o reverso, a forma como as mudanças climáticas provocam mudanças nas dinâmicas das sociedades, em territórios específicos, em particular, populações que são mais vulneráveis a essas mudanças. A ideia, desde o início, era contribuir com a identificação de modos de reação, de modos de enfrentamento das mudanças climáticas, de tal maneira que nós pudéssemos calibrar, que nós pudéssemos melhor entender soluções que são encontradas por alguns grupos sociais e pudéssemos disseminar para outros grupos que têm características semelhantes e que pudessem desfrutar dessas experiências. O projeto passa a ser desenvolvido ao longo desses quase 5 anos, com pilares muito sólidos em cima de parcerias institucionais, tanto com instituições locais nessas regiões onde nós atuamos, como com a presença de pesquisadores em todos os níveis, pesquisadores sêniores, mas também estudantes de graduação, mestrado, doutorado, pesquisadores em nível de pós-doutorado, desenvolvendo atividade de pesquisa, sempre com esse mesmo foco, e buscando uma compatibilidade metodológica e de conceitos que são muito importantes para o desenvolvimento do nosso trabalho. Mas que também dessemos um passo adiante no sentido da ideia de transdisciplinaridade, entendendo-se a transdisciplinaridade como um envolvimento de atores para além do ambiente acadêmico, ou seja, não apenas envolvendo profissionais, estudiosos de diferentes disciplinas no tecido universitário, acadêmico, mas também envolvendo atores de fora da universidade, tanto atores envolvidos na formulação e implementação de políticas públicas, como representantes da sociedade, como atores ligados aos setores produtivos. Essa ideia de articulação do mundo acadêmico com o chamado um mundo real, que vai para fora da fronteira da academia, está presente na ideia de observatório. O observatório, portanto, é um espaço de interação entre diferentes corpos da sociedade. O grau de complexidade do tema que nós abordamos, as implicações das mudanças climáticas sobre as dinâmicas ambientais e sociodemográficas, demanda a convergência de competências de profissionais de diferentes campos de formação. E aí tem um desafio que já vem marcando nas últimas décadas o mundo acadêmico. Como promover um diálogo entre profissionais que falam línguas diferentes, no sentido de articulações, no sentido de terminologia, de método, de modo de enfocar a realidade, que é típico da organização do mundo acadêmico, fragmentado em disciplinas, como evitar essa fragmentação, buscando uma integração, buscando um diálogo, buscando uma linguagem comum, conceitos que sejam unificadores dessas abordagens. Então, a ideia de interdisciplinaridade esteve presente desde o início da nossa atividade. O segundo passo era avançar da interdisciplinaridade no rumo da transdisciplinaridade, ou seja, envolvendo atores de fora do mundo da academia, de tal forma que esses atores não fossem tão somente objeto dos estudos, mas fossem também sujeitos, trazendo o que tradicionalmente seria objeto para a categoria de sujeitos, ou seja, protagonistas, participando da formulação das questões e não somente sendo consultados para responder às questões que, porventura, nós previamente havíamos formulado. Entendendo-se a ideia de transdisciplinaridade, nós adotamos o conceito de coprodução, né? Que vai além da produção acadêmica. Nós vamos produzir juntos com os demais participantes de fora do mundo acadêmico. Por coprodução, nós entendemos algo muito além simplesmente de ajudar a responder às perguntas. É também ajudar a formular as perguntas. Nós desenvolvemos o conceito de Nexus Plus, que é
a relação entre disponibilidade hídrica, alimentar e energética. Nós evoluímos para a noção de seguranças mais do que disponibilidade, a segurança hídrica, a segurança energética, a segurança alimentar, e acrescentamos o plus, a ideia de nexus, que é a segurança socioambiental ou socioecológica, que significa o envolvimento das pessoas, significa a dimensão humana disso tudo, o modo como isso afeta os modos de vida, como isso afeta, por exemplo, a dinâmica dos ecossistemas, a prestação de serviços ambientais. Então, a ideia de Nexus Plus, ela perpassa todos os nossos estudos e tem sido uma força metodológica que conecta o modo como nós lidamos com diferentes tipos de parcerias, em diferentes projetos, em diferentes territórios, envolvendo diferentes comunidades. Todo esse nosso esforço tem como objetivo servir humildemente, modestamente, como contribuição para o processo de tomada de decisões em termos de políticas públicas. Que as políticas públicas sejam mais bem sintonizadas, informadas, consistentes, coerentes com as realidades específicas que elas visam. Nosso objetivo maior é contribuir para que as decisões públicas sejam decisões que tenham consistência em relação às sociedades que nós estamos estudando. O INCT Odisseia é o Observatório das Dinâmicas Socioambientais, um projeto financiado pelo CNPq, CAPES e Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Essencialmente, o foco é o estudo das dinâmicas sociais e ecológicas associadas às mudanças climáticas, ambientais e sociodemográficas. Tem como territorialidade o estudo de alguns contextos específicos brasileiros, em particular a região semiárida do Nordeste, a Amazônia e o Cerrado. Busca entender como se dão as vulnerabilidades das populações mais vulneráveis a essas mudanças ambientais e o modo como elas entendem e reagem a essas mudanças. Nós procuramos entender também como as mudanças climáticas geram consequências para essa população. Nesse sentido, nós buscamos uma abordagem interdisciplinar. Então, os profissionais de diferentes formações e também uma abordagem transdisciplinar, envolvendo atores para fora da universidade, decisores públicos, pessoas da sociedade civil, lideranças, representantes das atividades produtivas, de tal maneira que trabalhamos com a noção de coprodução, produzimos conjuntamente conhecimentos e não simplesmente vamos buscar respostas às nossas perguntas. As próprias perguntas são formuladas a partir de ausculta e de expressão dessas comunidades que são envolvidas desde o início das nossas atividades. E, para completar, trata-se de um observatório, portanto, é um modo como os diferentes grupos sociais podem se beneficiar observando o que se passa nos outros grupos, na academia, nas políticas públicas, nas atividades produtivas, nas representações sindicais das comunidades. Um grande aprendizado que nós estamos conseguindo nesse processo é a ideia da co-construção. Nós estamos aprendendo que, muitas vezes, ainda que utilizando métodos científicos muito aprimorados e com todo o rigor metodológico, muitas vezes as perguntas que nós formulamos não são feitas da forma como a sociedade, objeto do nosso estudo, entende ou percebe, e muitas vezes não são as perguntas que eles se formulam. Não são as questões que interessam, que dizem respeito à vida cotidiana das pessoas. Nós aprendemos que, quando eles se tornam também sujeitos dos estudos, as perguntas são melhores e, portanto, as respostas são melhores. Vale dizer que, em vários contextos, nós nos valemos de membros da comunidade como pesquisadores do projeto. Pesquisadores formalmente fazem parte da equipe de trabalho, são coautores dos trabalhos, são operadores, são implementadores, quando se trata, por exemplo, de consulta e de questionários. Nós passamos a envolver na operação dos nossos trabalhos de pesquisa membros da comunidade, como bolsistas, inclusive, do projeto. E esses membros da comunidade, que lidam diretamente com seus vizinhos, com a vizinhança,
puderam não só ajudar na formulação dos instrumentos de pesquisa, mas tiveram um papel fundamental na implementação, na operação desses instrumentos de pesquisa, gerando resultados, mesmo durante o período da pandemia, em que a interação era impossível. O INCT Odisseia ele se expressa, se materializa em diferentes contextos brasileiros, em diferentes biomas, essencialmente semiárido, Amazônia, Cerrado, e dentro do Cerrado, especificamente, também a região de Brasília. É nesse contexto que nós temos diferentes sítios, entendendo que em cada um desses sítios temos projetos parceiros em andamento. Nós temos trabalhos na região de Santarém, na Amazônia, no nordeste do Pará, estudos ao longo da região da BR-163, no norte de Mato Grosso, região de soja em particular, estudos sobre a configuração das cidades que se desenvolvem ao longo desse eixo rodoviário e do desenvolvimento do agronegócio. Temos estudos na região de Manaus, em contexto amazônico, temos estudos na fronteira Brasil-Guiana, uma frente de trabalho importante junto com a Rede Clima no bioma Caatinga, na bacia do Rio São Francisco, em diferentes localidades, tanto na região entre Alagoas e Sergipe, mais particularmente no estado de Sergipe, onde tem um assentamento Jacaré-Curituba, o maior assentamento de reforma agrária do país no momento, né? E também na região de Juazeiro Petrolina, uma região muito dinâmica economicamente. Temos estudos na região do Distrito Federal, tá? Em particular, no momento estamos desenvolvendo trabalhos sobre o papel da cobertura vegetal e da proteção da cobertura e da reposição de cobertura vegetal no ecossistema desse território. Então, essencialmente, esses são os nossos contextos territoriais, lembrando que para cada um deles nós temos parceiros institucionais e projetos específicos. Em termos de continuidade, nós chegamos, então, agora, estamos há poucos meses do final formal do primeiro período de vigência do INCT Odisseia, que é o final do ano de 2022. E com a prorrogação por mais 2 anos, nós temos até o final de 2024, o pilar central que nós definimos desde o início da formulação do projeto é a produção de uma plataforma na web, em que nós tornamos públicos resultados dos nossos trabalhos, nós abrimos janelas de acesso à sociedade que podem buscar, qualquer indivíduo pode buscar, sem precisar de credenciamentos prévios, buscar informações. Nós temos uma plataforma de informações riquíssima, com um conjunto de mais de 800 variáveis, e que podem ser plotadas e utilizadas na formulação de mapas específicos, na formulação de diagnósticos municipais bem detalhados, e de tal maneira que qualquer município brasileiro pode buscar a sua ficha, com todas as informações que existem públicas no Brasil, que caracterizam o seu próprio município, com ênfase naquelas informações que convergem para aspectos que são do nosso interesse, como clima, meio ambiente, florestas e os objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Então, o nosso desafio no momento é como ter mecanismos de perpetuar a ideia de observatório por intermédio desta plataforma que está acessível na internet. Talvez a maior contribuição metodológica é a metodologia Nexus Plus, que lida com 4 eixos de segurança que são essenciais ao desenvolvimento sustentável: a segurança hídrica, energética, alimentar e socioecológica. Essa contribuição, que hoje já é objeto de vários artigos, já vem sendo citado em vários estudos, e que serviu de base, já como um produto que é derivado da nossa experiência, serviu de base à elaboração do documento brasileiro
formulado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia como compromisso brasileiro na Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, conseguir espaço institucional na academia para trabalhos interdisciplinares, que a academia é muito conservadora, muito refratária a esse tipo de atividade, ela é muito mais acomodada com a disciplinarização. Tá? Mais difícil ainda é, dentro do ambiente acadêmico, conseguir legitimar práticas que sejam transdisciplinares, ou seja, envolvendo pessoas que não sejam da academia, pessoas que não têm um currículo vitae publicado nas grandes plataformas de currículo vitae, que não publicam em periódicos científicos internacionalmente reconhecidos, mas são pessoas que têm conhecimento e que têm representatividade em vários contextos. Tá? Então, o grande desafio é justamente conseguir validar isso na universidade, né? Conseguir fazer com que os mecanismos de aferição de qualidade acadêmica levem em consideração que isso também é acadêmico, isso também é científico, isso também é relevante para o enfrentamento de problemas do mundo real. Lidar com a participação de comunidades é desafiante, mas o mais desafiante é a tradução dos resultados em políticas públicas, particularmente em contextos como o contexto brasileiro, em que há uma notável fragilidade institucional. Me preocupa muito hoje o fato de que as políticas públicas estejam com solução de continuidade, que estejam sofrendo interrupções constantes. Portanto, se nós estamos pensando em implementar novidades, melhorar as políticas públicas, o primeiro passo é que as políticas públicas sejam, que elas existam. Vale a pena assinalar que, se por um lado os pesquisadores, os grupos de pesquisa que vão no local e interagem com o membro da comunidade, essas pessoas aprendem muito, há também a recíproca, né? Os membros da comunidade, em havendo um diálogo inteligível, falando-se uma linguagem que seja compreensível, tá? Os membros da comunidade também têm muito a aprender, por várias razões. Uma delas, porque chegam novas informações. Tá? E chegam novas informações, não somente em termos de dados, tá? Mas principalmente para mostrar que algumas questões que são percebidas por aquelas pessoas das comunidades são questões que também acontecem em outros lugares que não necessariamente eles sabem ou sabiam que isso esteja acontecendo. E mais do que isso, às vezes, algum procedimento, alguma reação, algum aprendizado que se deu em uma determinada localidade e que essa informação venha a ser partilhada em nível local com as pessoas, pode ajudá-los a também enfrentar melhor os problemas que eles estão lidando. Né? Por exemplo, em uma determinada comunidade, eles têm problema de comercialização. Tá? Mas talvez eles não saibam muito bem que em uma outra comunidade semelhante a deles tem problemas parecidos e o modo como eles lidaram com aquele problema e como eles souberam enfrentar e dar um passo adiante. É uma ambição nossa, né? A socialização de soluções. Né? Não quer dizer que a solução de um problema em um determinado local vai ser a solução em outro local, mas o aprendizado de que um local buscou essa solução pode ajudar, inspirar, dar ideias a outros membros de outras comunidades a reagirem. O INCT Odisseia, Observatório das Dinâmicas Socioambientais, apoiado pelo CNPq, pela CAPES e pela FAP do Distrito Federal, tá? É um observatório das dinâmicas sociais e ecológicas associadas às mudanças climáticas, ambientais e sociodemográficas. Tem como foco entender como se dão as vulnerabilidades e como, a partir do entendimento das vulnerabilidades, como acontecem os processos de adaptação das populações, particularmente das populações mais vulneráveis às mudanças climáticas.